Monsieur le directeur, j'estime que la sanction doit être à la mesure. Mais la mesure est dépassée, mon cher. Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle faute. Seuls les parents ont pouvoir de sévir. On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Olá, bem-vindos ao Cinemarden e o tema de hoje é a Nouvelle Vague francesa, um dos mais importantes movimentos de toda a história do cinema. Aqui no Cinemarden, ano passado, a gente falou sobre o neorrealismo italiano, que é outro importante movimento, e a Nouvelle Vague deve muito ao neorrealismo, mas deve também muito a um outro movimento não tão conhecido que surgiu na própria França na década de 1930, o realismo poético francês, um gênero que valorizava muito o trabalho do roteirista também, em muitos casos até mais do que o trabalho do próprio diretor. O curioso é que essa geração que depois veio a fazer filmes na França, ela se reuniu, ela se juntou toda em torno da revista Cahiers du Cinéma, uma das mais importantes revistas de cinema de todos os tempos, ainda sendo publicada nos dias de hoje. O editor dessa revista, André Bazin, tinha no seu corpo de redatores, de críticos de cinema, pessoas como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol e Jacques Rivette, só para citar alguns nomes. O curioso é que esses redatores, esses críticos, eles criticavam demais a produção francesa da época. A produção francesa da época era bem diferente do que hoje a gente conhece, entende e percebe como o cinema francês. E eles faziam duras críticas à maneira como os filmes eram feitos na França naquela época. Por outro lado, eles também avaliavam positivamente e davam valor que até então não se valorizava aos filmes americanos, principalmente os filmes americanos produzidos a partir de uma certa altura da década de 1940 e também ao longo da década de 1950, reavaliando, valorizando filmografias de cineastas, por exemplo, como Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Billy Wilder, Anthony Mann e outros grandes nomes do cinema americano daquele período, que tiveram seus trabalhos reavaliados e valorizados por esse corpo de jornalistas, críticos de cinema dessa revista. Na verdade, tudo partiu de um desafio. Eles falavam tão mal do cinema francês que era feito naquela época, valorizavam muito o cinema americano que pouca gente desconhecia ou não valorizava, e falavam de como os filmes deveriam ser feitos, que o André Bazin, que era o editor da revista, lançou um desafio. Então, por que é que vocês não vão dirigir os próprios filmes? Aqueles filmes que vocês dizem que deveriam ser feitos, por que é que vocês não os fazem? E o Claude Chabrol, um dos que pertencia a esse grupo, realiza em 1958 o filme que muitos estudiosos consideram o precursor do movimento que ficaria conhecido a partir daí como Nouvelle Vague, o filme Nas Garras do Vício, de 1958. Quando esse filme é lançado, a revista L'Express cunha esse nome, Nouvelle Vague, que traduzido do francês significa nova onda, como um nome para esse movimento, a nova onda de filmes franceses. Já na sequência, no ano seguinte, saem dois filmes que são também bem representativos da proposta desse movimento. Acossado, dirigido pelo Jean-Luc Godard, a partir de um roteiro de François Truffaut, e Os Incompreendidos, escrito e dirigido por François Truffaut. Esses dois filmes saem em 1959 e, de uma certa forma, esses três, Nas Garras do Vício, Acossado e Os Incompreendidos, são os três que, de uma certa forma, consolidam tudo aquilo que depois passou a ser associado ao movimento da Nouvelle Vague. Mas o que é que esses filmes têm de diferente? Primeira coisa, uma ruptura completa com aquela estrutura narrativa linear que todo mundo estava acostumado até então. Essa linearidade, ou seja, a história que tem começo, meio e fim, nesta ordem, não era respeitada
pelos cineastas da Nouvelle Vague. Isso não era o mais importante. A questão do enquadramento, o movimento de câmera, a forma como o filme era montado também, a montagem do filme ganha um significado completamente diferente. Outra coisa, e aí vem esse débito com os filmes do neorrealismo, o cinema vai para a rua, mostra como é essa vida na rua, esse pulsar de vida fora de um estúdio, fora de um lugar fechado e controlado. Vai para fora e trata de questões bem próximas do dia a dia das pessoas, questionamentos, dificuldades enfrentadas no dia a dia. Com o uso inteligente, como eu já falei, do movimento dessas câmeras, a forma como tudo é enquadrado, a forma como tudo é montado depois, a maneira como os atores se comportam em frente à câmera. Tudo isso mostrou um frescor, uma novidade, algo nunca visto até então no filme. E não é por acaso que esses filmes feitos do finalzinho da década de 1950 até a metade da década de 1960, principalmente por esses dois diretores mais emblemáticos do movimento, François Truffaut e o Jean-Luc Godard, influenciaram bastante toda uma nova geração de cineastas que estava se formando em cinema nos Estados Unidos, principalmente, mas também no resto do mundo. A Nouvelle Vague foi de grande influência aqui no Brasil com a geração do cinema novo, que de uma certa forma bebeu diretamente da fonte, não só do neorrealismo italiano, mas também da Nouvelle Vague, porque eram cineastas como Glauber, como Cacá Diegues, como Leon Richman, eram cineastas que discutiam cinema. E aí tem um grande diferencial também no movimento da Nouvelle Vague. Todos os cineastas entendiam de cinema profundamente, escreviam, teorizavam sobre cinema, e isso marcou muito o movimento. Essa geração americana da chamada nova Hollywood, que estava se formando a partir da segunda metade da década de 1960 e que se firmou na indústria, principalmente a partir da década de 1970, teve uma influência muito forte da Nouvelle Vague. Nomes como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas, John Milius, Arthur Penn, Steven Spielberg numa certa medida, Brian De Palma, todos esses cineastas beberam muito da fonte da Nouvelle Vague. Era o tipo de filme que eles queriam fazer, era o tipo de filmes que eles achavam que devia ser feito. Não é por acaso que foram os franceses que cunharam o termo cinema de autor. E essa proposta dos cineastas da Nouvelle Vague tinha como objetivo também resgatar essa autoria cinematográfica que eles achavam que tinha sido perdida. Então, como o neorrealismo, como o próprio cinema novo aqui no Brasil, como o expressionismo alemão, o construtivismo russo e outros movimentos cinematográficos que existiram ao longo do século XX, a Nouvelle Vague é um dos mais importantes e um dos mais influentes até hoje. Até o próximo programa. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police. Supervision de Claude Chabrol. La pin-up, le romancier, la boniche, Humphrey Bogart, Marseille, mon ami Gaby, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone. Un film de Jean-Luc Godard. La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour,
Les Champs-Élysées, La peur, avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le diable au corps, Du rififi chez les hommes, Et Dieu créa la femme, Scarface, À bout de souffle. Le meilleur film actuel.